na ponta da linha agora com o professor de Relações Internacionais, o professor Sidney Leite, gentilmente atendendo nossa reportagem. Professor, deu Trump, e deu Trump por muito. A gente conversava antes da eleição sobre todas as projeções, né? O senhor falava sobre a preocupação, em especial, por Kamala não ter escolhido, por exemplo, o governador da Pensilvânia. Ela perdeu a Pensilvânia também, mas não foi só a Pensilvânia, professor. Foi o país inteiro quase, né? Os estados pêndulo que penderam todos para o lado do republicano. Não foi por pouco, não foi aquela margem de 1.000 aqui, 2.000, foi uma margem significativa. O Trump deve ter a maioria de votos do país, ou seja, é uma vitória, para não deixar dúvidas de que o desejo do americano é que Trump volte à Casa Branca. É só por causa da economia, que está uma porcaria mesmo, né, aqui durante a administração Biden, ou tem mais por trás dessa votação histórica do Donald Trump? Professor, bom dia. Bom dia. Sem dúvida, a economia, historicamente, sempre tem um peso na decisão do eleitor norte-americano. Quando a economia vai bem, em geral, os governos ganham, né? A economia vai bem no conceito do que é ir bem para o americano médio, né? O americano é quem mais consome no mundo, né? Ele é um grande consumidor, um consumidor inveterado, né? Então, na percepção, nesse aspecto econômico, me parece que um aspecto decisivo foi a inflação, né? A inflação acabou deteriorando todos os índices supostamente positivos, não é, que a Câmara, econômicos, que a Câmara poderia levar para o eleitor americano, inclusive a questão do desemprego, né? Mas eu já havia ponderado em outras entrevistas que o índice de desemprego ele precisa ser analisado com muito cuidado, né? O emprego que está sendo gerado, ele tem o mesmo nível, o mesmo patamar salarial anterior, ou aquele que está sendo empregado está, né, com um salário menor. Isso é muito marcante, não é? No eleitor norte-americano. Uma vitória retumbante total, né? Um V, né, maiúsculo como a do Trump. Ele não só ganhou no voto popular, veja, há 20 anos um republicano não estava no voto popular, né? O último a conquistar o voto popular foi o George Bush na sua reeleição, em 2004, né? Mesmo assim, ali a eleição foi mais apertada, né? A vitória do Trump é maior. Ele tem a maioria na Câmara dos Deputados e também a maioria no Senado. Resumo da história: tem pelo menos aí 2 anos de céu de brigadeiro, como esse céu que a gente está vendo aí nas imagens, né, dos Estados Unidos. Daqui a 2 anos tem novas eleições, parte do Senado, parte da Câmara é renovada, né? Eu havia destacado o aspecto da escolha equivocada, que na minha avaliação se confirmou, do vice da Câmara, né? Penso que o governador da Pensilvânia teria agregado muito mais, tá? Mas a gente também tem um elemento que precisa ser ponderado. Nos estados pêndulos, a diferença não foi tão significativa. Lembra muito, nesse aspecto, né, a eleição de 2016, né? Mas é uma vitória retumbante, né? Não podemos negar. Professor, agora... Professor, perdão, Roberta. Desculpa, professor Roberta, falando contigo agora. Vou te repassar a pergunta mais feita aqui pelos nossos ouvintes que interagem com a gente pelo WhatsApp. Os institutos de pesquisa dos Estados Unidos erraram? O que houve com as pesquisas? A gente vinha falando aqui na imprensa brasileira sobre um cenário acirradíssimo. E não foi o que aconteceu. Não foi, mas por incrível que pareça, na minha avaliação, talvez seja uma avaliação bem pessoal, não existiram erros assim significativos, porque se você pega estado a estado, especialmente os estados pêndulos, estava dentro de uma margem de erro, né? O que aconteceu foi uma configuração, aí sim, provavelmente as pesquisas não conseguiram detectar, de um tipo de perfil de eleitor, claramente eleitor do Trump, que ou não revela, ou se omite, ou prefere, não é, se abster de participar dessas pesquisas, mas eu não colocaria na conta dos institutos de pesquisa esta surpresa. Talvez em 2016, ali,
a gente possa apontar com mais clareza, olha, se mostrava um cenário de folga para Hillary Clinton em estados em que ela acabou perdendo. Isso não acontece nessa eleição, né? A diferença ou era, por exemplo, Pensilvânia, você tinha um empate técnico, né? Então eu não, Roberto, eu não apontaria aí, porque também agora chegou o momento da gente ir atrás dos vilões, né? Mas eu acho que os institutos de pesquisa tentaram aperfeiçoar as suas técnicas. É um processo extremamente complexo, muito difícil, né, de você precisar, e a pesquisa é uma fotografia, né, ela não é uma lei da física, né, a lei dos corpos lá que o Newton, por exemplo, né, desenvolveu. A gente está conversando com o professor governos Leite, não professor. Vai lá, Megali. Eu estou interrompendo todo mundo, perdão, Barão. O professor, governos não precisam ter... enfim, não precisam ser ideologicamente próximos, né? Bush era muito próximo de Lula e os dois estavam em espectros diferentes. Barack Obama e Dilma, teoricamente, são de esquerda e se detestavam, mas a economia sempre foi tocada de uma maneira pragmática entre os países. Donald Trump carrega no ombro uma grande carga ideológica, que não é uma carga nem de direita nem de esquerda, é a carga do America First. Como é que essas medidas que são prometidas pelo agora presidente eleito, aumento de barreiras tarifárias, desregulamentação da economia, redução de impostos, como é que isso vai afetar nós aqui no Brasil? Bom, eu acho, Miguel, que essa é uma questão central para nós, né, brasileiros, diante do resultado, né, dessa madrugada. Né? O Trump, qual é o nosso espelho? O governo anterior, né? Ele foi muito protecionista. Ele pode até ter um discurso liberal para fora, né? Mas em relação aos Estados Unidos, a parceiros comerciais, não é? Ele criou leis, enfim, de proteção do mercado brasileiro. Inclusive, como você lembrou, ele tem um laço de proximidade ideológica, até parece, né, com o ex-presidente Bolsonaro, mas ele tomou medidas ali, contrariaram, enfim, os interesses brasileiros. Eu penso, Megali, e a pergunta me dá espaço para brevemente falar sobre isso, o cenário desse segundo governo Trump é bem diferente do primeiro. É bem mais difícil, ele tem desafios bem maiores, não só na economia, mas eu diria principalmente no que se refere ao cenário nacional, ao ambiente internacional. Né? Mas você falou muito bem, na relação comercial, na relação mesmo política entre o Brasil e os Estados Unidos, deve predominar aí a razão do Estado. Né? A gente tem uma teoria das relações internacionais que é a base das relações entre o Estado, que é chamada teoria realista, né? O pragmatismo político, a balanço, o equilíbrio de poder. Não é? Mas a gente tem que ter cuidado também de achar que no dia seguinte tudo vai mudar. Não é? Eu penso que as sociedades, as economias, tanto do Brasil e americana, elas têm uma lógica própria, que eu não diria independe do governo, mas elas vão caminhar, né? Independente aí do populista, né, que está em plano. Então, quando eu falo populista, é um presidente que vai intervir na economia sem muita base lógica e racional de médio e longo prazo. O professor Sidney Leite passou a madrugada, né, acompanhando no Grupo Bandeirantes tudo o que acontecia, apuração, não dormiu nada, assim como a gente também. Professor, os democratas tomaram uma lavada, o senhor lembrou que vai ter a eleição de meio de mandato, mas ninguém sabe exatamente qual é o caminho que o partido de Barack Obama, o partido de Joe Biden, né, o partido de Kamala Harris vai assumir. Qual será o futuro dos democratas, um cenário em que a gente acompanhou uma maré vermelha aqui, os republicanos ganhando de cabo a rabo, não só com o Trump na Casa Branca, nos governos estaduais, Câmara, Senado, enfim. Qual é o futuro dos democratas e que tipo de discurso eles devem adotar para, quem sabe, garantir algum tipo de futuro de votos para o partido, professor? As metáforas eu acho que são ótimas, elas são muito didáticas, né? O mar vermelho e o horário azul, né? Isso é claro, é só a gente olhar no mapa, né? Isso é muito evidente, né? Uma qualidade do Biden, eu acho que nesse momento também
precisa recuperar aí um pouco a imagem do Biden, ele foi capaz de unir o partido num momento muito difícil, né? Que foi a história surpreendente, não é? Do Trump em 2016, ele foi capaz de costurar ali um partido que, do ponto de vista político, ideológico, antropológico, é muito mais diversificado do que o Partido Republicano. O Partido Democrata tem muitas tendências, não é? Tendências, inclusive, que colocam esse partido no que a gente poderia chamar, essas tendências, mas claramente de esquerda, num parâmetro até não necessariamente americano, né? Lá se usa a expressão liberal, né, para definir, não é, esse que tem uma visão não conservadora, né, mas para a contemporaneidade, né? Então, eu acredito, e isto que eu vou dizer é uma convicção com base também na história, né? O Partido Democrata tem senadores experientes e tem governadores bem populares. Eu destaco o governador da Califórnia, não é? Então, o Partido Democrata, e olha que curioso, muito mais do que o Partido Republicano, ele é um partido de quadros, de lideranças muito significativas e lideranças com capacidade de se tornar lideranças nacionais, não é? Então, eu acredito que daqui a 2 anos nós vamos ter um cenário, não é, um pouco diferente desse mar vermelho derrubando a muralha azul. Não é? É possível que daqui a 2 anos, dada a complexidade da economia, dada a complexidade da ordem internacional, que essa popularidade do Trump, né, ela, em parte, né, ela perca, né, aí, essa escala tão elevada. Talvez seja mais difícil, isso que eu vou dizer pode ser contraditório, né, construir uma candidatura posterior a... Como é que vai ser o Partido Republicano pós-Trump? O Trump não vai poder ser candidato de novo, né? A lei não permite, embora ele tenha maioria absoluta em todas quase as instituições políticas, inclusive na questão judiciária, ele agora vai governar também com uma maioria na Suprema Corte, mas não há força, consenso capaz de alterar a eleição para que ele possa ser novamente candidato. E você tem também a questão da idade, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja. Quer dizer, aquilo que o Biden foi acusado, daqui a algum tempo também o Trump será vítima dessa questão. O Partido Republicano tem grandes dificuldades aí de imaginar em que esse grande guarda-chuva, né, essa grande sombra, esse grande espectro vai desaparecer, não é? Então, eu vejo um cenário difícil para os democratas, mas também difícil para os republicanos. Sim, e nesse sentido, professor, você falou sobre o que considerou um erro do partido de Kamala Harris de não ter escolhido o governador da Pensilvânia, apesar, né, de em Minnesota, estado do vice de Kamala, ter dado Kamala na votação. Qual é o futuro que a gente pode esperar para Kamala Harris a partir de agora, professor? A Roberta, Megali, Barão, o americano é muito bairrista na hora de votar, não é? Nós tivemos eleições em que o candidato, no caso aí democrata, só venceu em um estado, perdeu em todos os demais. Foi, por exemplo, o que aconteceu com Nixon em 72 e com os democratas só ganharam no estado onde eles eram. E aqui a gente vê a mesma coisa, né? O vice do Trump ganhou com facilidade, né, em Ohio, e o vice da Câmara ganhou, não com tanta facilidade quanto se esperava, né, em Minnesota. Olha, o quadro político, tradicionalmente nos Estados Unidos, ele é muito cruel com essa perspectiva, né, de um candidato nesse contexto, como a Kamala Harris, né, se colocar novamente competitiva. Embora ela teve uma boa votação, né, se a gente pegar, né, embora tenha perdido, ela teve uma boa votação no que se refere ao voto popular, né, ganhou na Califórnia, ganhou em Nova York. Então, eu não acredito que a Kamala vá novamente postular uma candidatura
a presidência da República daqui a 4 anos, né? Tendo a crer que os senadores e governadores, especialmente desses estados mais importantes, decisivos, eles sejam mais competitivos que ela, né? Lembremos que ela fez história, ela foi a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos. Ela já tem aí um papel, né, um legado precioso, né? Eu acredito que ela vai se recolher, não é? Ainda ter uma atuação no Partido Democrata, mas não vejo candidata competitiva para as próximas eleições. Professor, como o senhor disse, Trump dominou as 3 esferas do poder e agora ele assume com um discurso de chamar de covardes aqueles que dentro do próprio governo anterior, do governo dele, colocaram alguns freios nas ideias mais lunáticas do presidente. Secretário de Defesa, secretário de Justiça, o próprio vice dele não embarcaram em muitas das loucuras de Donald Trump na época. O discurso agora é varrer aquilo que ele chama de Deep State, o Estado profundo, que é nova língua para instituições. Essa concentração de poder, o senhor vê como uma subversão do sistema de freios e contrapesos? A concentração de poder foi uma preocupação desde o início da história dos Estados Unidos, né? Os pais fundadores, a Constituição, né, norte-americana e toda a história dos Estados Unidos é marcada nesse aspecto político e não concentrar poder, dividir o poder, né? O sistema de pesos e contrapesos. Lembremos que os Estados Unidos é a democracia do Ocidente, a primeira república do Ocidente no mundo contemporâneo. O discurso da madrugada, os nossos ouvintes, nossos espectadores, não sei se tiveram a oportunidade de estar ali, foi um discurso feito ali por volta de 5 horas. Eu estava exatamente na Band News TV, né, ali acompanhando. Ele foi um discurso meio alambicado, me perdoe aqui um pouco fugir do protocolo, né, mas me parece que algumas doses de aquele contexto. Tanto que, parabéns pela edição da rádio, fez uma edição muito boa do discurso, né? Porque na maioria do tempo ele ficou tergiversando, agradecendo as pessoas que estavam ali no palco, a família dele, né? E quando ele falou objetivamente de política, surpreendeu porque desapareceu aquele Trump tradicional, né? Que ataca, né? Inclusive ele falou em unidade nacional. Então, é provável que nós tenhamos aí um Trump mais moderado em relação aos seus adversários políticos, porém, aqueles que... Tá muito ruim o áudio com o professor. A gente estava perdendo aqui. Mas deu para entender, né, Robertinha? Com o professor. Oi? Deu para pegar, né? Deu para pegar boa parte. O professor Sidney Leite ficou um tempão com a gente aqui. Acho que deu para passar a mensagem para o ouvinte da Band News FM. A gente vai, claro, conversar com o professor em outras oportunidades. Enfim, Robertinha. Oi, fala, Megali. Não, antes do comercial, só queria destacar que deselegância da Kamala Harris não ter se pronunciado até agora, né? O que a gente espera de uma noite eleitoral nos Estados Unidos é primeiro o pronunciamento do derrotado e depois o pronunciamento do vencedor, e que o derrotado deseje sorte ao vencedor, diga que as urnas falaram, que vai se colocar na oposição, vai se organizar nos próximos 4 anos, enfim, diga alguma coisa, tenha respeito aos milhões de votos que recebeu. A Kamala Harris, são 9h38 aqui, 11h38 no Brasil, deve estar dormindo já. Não falou uma palavra a respeito do que aconteceu. Não dá, né? Uma boa. Fica parecendo coisa de mal perdedor. Só agradecendo. Vamos lá, Carlinha. Só agradecendo aqui o nosso. Roberto, desculpa. Só agradecendo aqui o nosso entrevistado, o professor Sidney Leite, se estiver nos acompanhando, muito obrigada pela entrevista, por todos os esclarecimentos aqui com a gente na Band News FM, que falhou um pouquinho o áudio no final, mas deu para entender e os ouvintes gostaram muito, muito das explicações do professor.